Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês já estavam acostumados com as nossas aulas práticas durante a quarentena, só que a gente tem que fazer aulas teóricas também. Então hoje eu estou aqui preparado com a aula de Educação Física Teórica, alinhado, como sempre, né? Vocês estão acostumados a me ver chegando lá na escola o dia que é aula teórica de terno, bem organizado, com o meu notebook. Então, a gente vai ter aula teórica na nossa quarentena também. Na nossa aula teórica de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o basquete. Tinha um pessoal aí pedindo para mim dar uma aula de basquete. Então, lá vai uma aula de basquete aí, pessoal. E, como de costume, a gente sempre inicia contando a história, onde surgiu e a sua origem, para depois a gente passar para os fundamentos, para a prática em si e o jogo, certo? Então, começando a falar um pouquinho sobre o basquete, tem alguém aí que sabe me dizer onde surgiu o basquete? Levanta a mão aí e pode falar. Ninguém? Então vamos lá, pessoal. O basquete surgiu em 1891. Um professor chamado James Naismith. Ele era canadense, só que ele trabalhava em uma escola nos Estados Unidos, uma escola que chamava Associação Cristã dos Moços, na cidade de Springfield, em Massachusetts. E como surgiu a ideia para o professor criar esse esporte? Da onde o James, meu amigo James, eu falo só o primeiro nome dele, porque ele é íntimo meu, né? Meu coleguinha. Então, não preciso eu falar o nome dele inteiro, porque senão eu vou acabar errando aqui e vou ter que fazer o vídeo de novo. Então, o meu amigo James resolveu criar o esporte por dois fatores. O primeiro fator era o inverno. Na região que tinha a escola que ele trabalhava, durante o inverno, era meio difícil dele estar praticando o futebol americano e o beisebol, que eram os esportes praticados lá naquela época, devido ao inverno. Como eram esportes que eram praticados ao ar livre, durante o inverno era difícil ele continuar com a prática da educação física com o futebol americano e o beisebol. E o outro fator era porque alguns alunos tinham resistência em praticar o futebol americano e o beisebol, porque achavam esportes um pouco agressivos, tinha muito contato físico, então ele não conseguia colocar toda a sua turma, toda a sua sala de aula para praticar as aulas. Então ele pensou em criar um esporte novo, daí surgiu a ideia de criar o basquete, que era um esporte coletivo, só que não tinha tanto contato físico, certo? Como o futebol americano, não era agressivo igual o beisebol, certo? Então daí surgiu a ideia dele criar. No início do esporte, ele era praticado só dentro da escola deles. Durante os 2 primeiros anos do esporte, ele só foi praticado lá. Após o terceiro ano da invenção do James, meu parceiro James, que esse esporte foi difundido para o resto do país e depois para o mundo, certo? Em 1896 foi praticado o primeiro jogo de basquete feminino entre 2 universidades americanas. Então, depois de 5 anos, né, do surgimento, que foi praticado o primeiro jogo oficial feminino de basquetebol. No início do basquete, como que funcionava o basquete? No início não tinha a bola apropriada do basquete, eles utilizavam a bola de futebol, certo? No início também eles não tinham as cestas, eles utilizavam cestos. Tem alguns livros que contam que eles utilizavam o cesto de lixo da escola, eles colocavam cada um numa extremidade da quadra e amarrava ele, pendurava ele na parede, e esse cesto não era furado, né? Porque era cesto utilizado como lixeira, então eles não era furado. Então toda vez que o jogador concluía a cesta, acertasse um arremesso, eles tinham o auxílio de uma escada também para tirar a bola lá de dentro e eles continuar o jogo. Então não é como no costume, como no início de tudo que a gente vai criar, tem a dificuldade. A gente tem que sempre estar adaptando, certo? É o que ocorre com a gente na nossa escola. Quando a gente vai fazer uma brincadeira, uma queimada,
vai depender do espaço que a gente tem, vai depender da quantidade de crianças que a gente tem, de qual bola a gente tem. Então a gente tem que adaptar, não diferente de hoje em dia, e ele também no início, antes de criar regra, criar os materiais específicos, ele teve que adaptar alguns materiais para iniciar o basquetebol na escola, certo? O basquete chegou no Brasil também em 1896. Ele foi trago por um professor de educação física norte-americano, que agora eu não recordo o nome dele, certo? Ele trouxe para o Brasil e em 1896 o basquete já estava sendo difundido no mundo todo, não somente no Brasil, na Europa e em todos os países. Em 1936 o basquete tornou esporte olímpico. Naquela época a Olimpíada se chamava Olimpíadas de Verão, eram Olimpíadas de Verão em Berlim. Foi a primeira participação do basquete em Jogos Olímpicos, certo? E daí em diante é um dos esportes mais praticados no mundo todo, né? Inclusive no Brasil, é um dos esportes mais praticados nas nossas aulas de educação física aí no nosso país. É o primeiro, hoje em dia, está entre o primeiro ou segundo esporte mais praticado nos Estados Unidos. Tem a liga da NBA, que é a liga mais forte do mundo, praticamente os melhores atletas do mundo participam da liga da NBA. Então, hoje em dia o basquete é difundido no mundo todo e tanto na Europa, na Ásia, aqui na América do Sul e na América do Norte, né? Ele é bastante praticado aí por todos. Quando a gente fala da história do esporte, sobre a história, a gente também não pode esquecer dos jogadores que marcaram a história, certo? Então a gente vai falar um pouco dos maiores jogadores de todos os tempos, que foram Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant, que nos deixou há pouco tempo, né? Que era um ídolo aí, tanto americano como para o mundo todo, inclusive meu, admirava muito. Era uma pessoa que dentro e fora das quadras era exemplo para todo mundo. E a gente também não pode esquecer dos nossos atletas brasileiros, né? Que marcaram história não só no Brasil, no mundo, que foram Oscar Schmidt, Hortência, Paula, Janete, que fizeram aí sucesso não só no Brasil como no mundo todo e foi reconhecido pelo mundo todo. Falar um pouco também sobre os títulos. A nossa seleção brasileira masculina foi 3 vezes campeã, na verdade foi 2 vezes campeã mundial. Em 1959, de 4 em 4 anos, então foi em 1959 e 1963. Foi campeã mundial nessas 2 datas. Foi bronze olímpico 3 vezes, são as 3 vezes seguidas também. 1948, 1948, teve um ano que a Olimpíadas foi de 2 em 2 anos, se não me engano. Então foi em 1948, 1960 e 1964. Correto? Então nessas 3 datas aí o Brasil foi bronze em Olimpíadas. A seleção feminina brasileira foi campeã mundial em 1994, que foi onde a Paula e a Hortência e a Janete ficaram conhecidas no mundo todo, que foram muito bem nesse mundial pelo Brasil. A Paula foi considerada e é considerada a melhor jogadora de todos os tempos dos mundiais, devido a esse mundial de 1994. E foi medalha de prata também em 1996 nas Olimpíadas, certo? Foi esses títulos olímpicos e mundiais, que são os títulos com maior expressão aí do Brasil. Pessoal, quando a gente fala em ídolo, a gente sempre pensa no Pelé do futebol, no Ayrton Senna, né? E a gente esquece de falar dos ídolos nossos que a gente tem em vários outros esportes. A gente tem aí a Mauro Imagem no atletismo, a gente tem aí o Oscar Schmidt, tem a Hortência, tem a Paula, tem a Janete no basquete, que são ídolos também, né? O Oscar foi um jogador
brasileiro, que ele tinha o apelido de Mão Santa, e ele representa muito bem o que a gente pede nas aulas de educação física. A gente sempre cobra de vocês a repetição, o treinamento, e ele era um cara muito disciplinado, ele treinava muito. Quando o pessoal contam, né, as histórias que quando terminava o treino dos jogadores, ele ficava lá mais 1, 2 horas arremessando. Então a porcentagem de acerto em arremessos dele era impressionante. Por quê? Porque ele treinava repetições e treinava muito. Então ele era muito dedicado, era um jogador excepcional, disciplinado. Ele foi um jogador que nunca participou, nunca jogou na NBA, mas ele é considerado, ele está entre os melhores jogadores de todos os tempos do basquete. Até mesmo os profissionais, os jogadores da NBA da época, eles reconheciam o Oscar como um dos melhores jogadores do mundo, mesmo ele não tendo jogado a liga da NBA. Também, como eu falei para vocês, Hortência foi considerada a melhor jogadora de todos os tempos no Mundial, e ela fazia a dupla com a Hortência e Paula, né, que todo mundo vê aí até hoje em dia as histórias contando que as duas jogavam muito. Tinha Janete, que também jogou um pouco com elas, e depois que Paula e Hortência saiu da seleção brasileira, ainda a Janete jogou por um tempo e era uma jogadora também fora de série. Então, pessoal, quando a gente fala em esporte, quando a gente quer conhecer algum esporte, iniciar a prática do esporte da educação física, nada melhor do que a gente recordar, procurar saber um pouco sobre a sua história, como surgiu, como foi difundido, quem são os maiores jogadores, porque a história, nada apaga a história, né? Então é muito importante, a gente tem aí tantos jogadores importantes aí na nossa história do basquete, e é isso aí. A gente contei um pouquinho da história para vocês, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, então, terminando aí a história do basquete, as nossas próximas aulas agora serão já passando regra para vocês, os fundamentos, o tático, certo? Então a gente vai passar posicionamento, o trabalho dos fundamentos individuais, certo? Então as aulas serão gravadas já lá na quadra, tá? Para vocês. E aí eu vou estar passando para vocês aí direitinho. Valeu? Espero que tenham gostado. E é isso aí. Nossa, deixa eu tirar isso.